Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui para apresentar o trabalho de circuitos trifásicos, ligação em delta ou triângulo. Estou aqui com meu colega Gustavo, somos da disciplina de eletrotécnica do professor Jade. Falando um pouco sobre circuitos trifásicos. Hoje em dia, quase toda geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no mundo ocorre na forma de circuitos corrente alternada trifásicos. Isso se dá por uma série de coisas, tanto no custo, porque dentre todos os sistemas polifásicos de iguais condições, o sistema trifásico é o mais econômico no que se refere à quantidade de material condutor necessária para a transmissão de uma mesma quantidade de energia. Os geradores trifásicos são menores e mais leves que seus equivalentes monofásicos. O motor trifásico é menor que seu equivalente monofásico de mesma potência. Além disso, a potência no sistema trifásico nunca é nula. Falando do sistema trifásico equilibrado, as três fases possuem mesma frequência, amplitude e um defasamento de 120 graus entre as tensões e correntes das fases. Olá, galera. Meu nome é Gustavo. Vou dar continuidade aqui no assunto. Máquina trifásica. A máquina trifásica mais utilizada para gerar tensões elétricas trifásicas para o abastecimento geral do planeta é a máquina síncrona. Ela pode ser utilizada tanto contra o motor quanto o gerador. Ao invés de entrar com potência elétrica na armadura, a gente vai extrair potência elétrica da armadura e vai entrar com potência mecânica no eixo do rotor. Ou seja, entrando com a potência mecânica no eixo do motor, a gente vai sair com potência elétrica da armadura, que é o estator, o elemento estático que não gira na máquina, e o rotor é o elemento que gira. Aqui no... Deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui no rotor, a gente vai ter um enrolamento de campo, onde eu vou ter uma bobina que vai ser usada para gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai ser contínuo, porque eu vou aplicar uma corrente elétrica contínua nessa bobina do rotor. E esse campo contínuo, quando a força mecânica fazer o eixo do rotor girar, esse campo, apesar dele ser contínuo, dele não variar, quando estiver girando, o campo magnético que vai atravessar essas bobinas fixa, o fluxo vai estar atravessando essas bobinas e vai variar de maneira senoidal. Logo, as tensões que vão ser extraídas vai ser tensões senoidais. Como a gente pode ver, as três tensões com defasamento de 120 graus entre si, pois é um sistema equilibrado. A gente pode também notar que, de acordo com a lei de Faraday, fala que a variação do fluxo de um campo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de uma corrente elétrica. E já a lei de Lins fala que o sentido do campo magnético produzido pela corrente induzida é o contrário da variação do fluxo magnético. Ou seja, quanto mais potência elétrica a gente conseguir extrair do extrator, mais força a gente vai ter que fazer no eixo do rotor. É até uma lei da conservação de energia. E quando a gente extrai essa potência elétrica do estator, ela pode ser conectada tanto em estrela, que a gente pode obter um ponto em comum entre as tensões, esse ponto aqui, ou em triângulo, que a gente vai obter a tensão máxima nessa ligação. Não tem um ponto em comum. O nosso tema vai abordar a ligação em triângulo. Ligação em delta, também chamada, ou ligação em triângulo, vai ser a ligação onde a gente vai obter a potência máxima. Ou seja, a diferença de potencial, a tensão de fase, ou seja, a tensão daqui e daqui, é a mesma tensão que vai ter daqui. Com isso, a gente tem que a tensão de fase é igual à tensão de linha na ligação em triângulo. Já a corrente de fase no sistema em triângulo
é diferente da corrente de linha. E a relação entre as duas é que a corrente de fase vai ser a corrente de linha dividido por raiz de 3. Potência trifásica em sistema equilibrado. A potência aparente monofásica, a gente sabe que é tensão de fase vezes a corrente de fase. A tensão, já a potência aparente trifásica vai ser 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase. Como a gente já viu, a tensão de fase é igual à tensão de linha na ligação em triângulo. A mesma tensão de linha é igual à tensão de fase. E que a corrente de fase vai ser a corrente de linha dividido por raiz de 3. Substituindo essas fórmulas nessa aqui da potência, a gente obtém que a potência aparente de trifásica é raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha. E a potência ativa trifásica vai ser a raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes cosseno de φ. Esse φ seria o ângulo das impedâncias. E no sistema trifásico equilibrado, tanto a impedância 1 como a impedância 2 como a impedância 3 vão ser iguais. Ligação em delta ou triângulo em transformadores. Os transformadores que vemos nas ruas recebem o sistema trifásico ligado em triângulo. A fase vai entrar no sistema primário, que é a ligação em triângulo, e sair na secundária, que é a estrela. Bom, aqui temos um transformador real, que vai chegar a 3 fases, que vai ser ligado em triângulo, e vai sair ligado em estrela 3 fases e 1 ponto de neutro. Aqui a gente tem a ilustração, que seria a ligação do transformador, onde vai chegar as 3 fases, geralmente de alta tensão, vai ser ligada em triângulo, ou seja, a potência máxima aqui vai ser a diferença potencial das fases que está chegando. A diferença potencial daqui é igual à diferença potencial daqui. Essas três fases ali vão ser ligadas nas bobinas, que vão ter um ponto em comum. Cada bobina vai ter um ponto em comum na ligação em estrela. Esse ponto em comum vai ser o ponto de neutro. A partir daqui a gente tem uma diferença de potencial desse ponto e desse ponto diferente desse ponto para esse ponto. Ou seja, aqui vamos ter uma tensão de fase e aqui uma tensão de linha. Basicamente é isso, a ligação em triângulo. A equipe é representada por Andressa, Emily, Flávia, Gustavo, Igor e Vinícius.